Olá, quem que tá chegando pro chá das 5 com a Lud? Tô aqui com chá, no verão tropical, a gente, chazinho é assim, né? Friozinho. Vamos ver quem tá chegando. Tô bem entusiasmada para começar esse ano de lives. Toda semana nós vamos ter lives nesse canal. Guardar uns 30 segundinhos. Você que tá assistindo aí na reprise, dá uma aceleradinha, passa um pouco para frente, né? Até esses ajustes do Instagram e do Facebook, eu estou fazendo live simultânea, né? Tanto no Face quanto no Instagram. Então vamos lá, hoje a gente vai falar no chá das 5. Deixa eu explicar o que é esse chá das 5, né? Chá das 5 é o seguinte, final de tarde, né? Mesmo que você esteja trabalhando, você já está encerrando seu expediente, ou se você vai dar um terceiro turno, é aquela hora que você dá uma paradinha para refletir, para recarregar a bateria, para ter a noite inteira, né? E a chá das 5 é uma coisa muito simbólica, né? Então, vamos aproveitar até que para gravar na nossa mente o que é um chá das 5, né? Todo mundo tem isso, coisa da rainha, nós somos rainhas. Então, preparei meu chazinho, vou tomar meu chazinho com você, Eriqueta! Seja bem-vinda! Um chazinho, tchim-tchim, brindando pro chá das 5, nosso verão tropical. Então, um chazinho geladinho para matar a sede, porque só debaixo do ar hoje aqui tá uns 38 graus num forno e vamos que vamos. Então, como eu estava explicando, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou aparecer aqui trazendo algum conteúdo, alguma coisa, aceito, né? Que vocês tragam também sugestões do que vocês querem ouvir. Sim, vale chá gelado, Érica. Olha aqui, o meu tá geladinho, né? Tem que ser, nós temos que adaptar. Eu vou falar muito disso hoje. Então, toda quinta-feira, agenda aí, quinta-feira às 5 da tarde, eu vou aparecer aqui para trazer algum conteúdo, porque por live a gente consegue falar mais do que num stories, do que naqueles videozinhos curtinhos do feed. Tem interação, eu adoro ao vivo, adoro uma interação. Maristela, seja bem-vinda. Então eu gosto muito dessa interação. E falar interação, interaja comigo também. Diga aí alguma coisa, dá um oizinho pra mim, põe coraçãozinho, gente, põe coraçãozinho, né? Envia do aviãozinho pra alguém, pra alguma amiga. E deixa eu te explicar como que eu gosto de fazer. Obrigada, Mari. Então, deixa eu explicar como que eu gosto de fazer lives, tá? Eu gosto sempre de trazer conteúdos, eu ouço muito vocês que me mandam mensagens, eu amo receber mensagens, tá? Pode mandar. Então, que me mandam sobre algum contexto que faça sentido para você. E aí, eu falo um bocado, tá? Você vai ver que eu falo e eu solto a língua. A ideia é eu trazer pílulas de provocação para você. Lives de 20 a 30 minutos, para que você, sabe assim, coloca aquele gatilho lá, aquela pulga lá dentro da mente para ficar refletindo, para que aconteça a transformação, porque muitas vezes eu vejo assim, ó, vem tanta informação, vem tanta coisa que não dá nem tempo da gente assimilar, né? E assim, com aquela dose, aquela pontada, a gente consegue usar a semana para realmente se transformar, para realmente aplicar aquilo. Eu acredito muito no aplicar, na ação, na atitude, porque é a atitude que transforma realmente a gente, né? Então, o tema de hoje que eu trouxe é o seguinte, já que nós estamos começando o chá das 5, tintim com chá gelado, o tema que eu trouxe hoje é um tema bem assim, de início, que nós estamos começando, estou recomeçando esse perfil, é um início de ano, né? Ano passado foi um ano bem maluquete, né? E a gente tem perspectivas de que seja ainda por um tempo esse 2021 um ano bem maluquete. Então, vem muito na mente e eu acredito muito nessa vibração coletiva, quando todos emanam a mesma energia
de idealizar o ano, de planejar o ano, de colocar metas, de sonhar, né? E uma das coisas, objetivo meu é impulsionar a mulher madura a voltar a sonhar. E não só voltar a sonhar, como realizar seus sonhos. E muitas eu vejo que nem sabem mais o que querem, nem sabem mais que sonhos que elas querem, né? Oi, Vânia, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, eu trouxe um tema hoje e eu quero te provocar, que é sobre planejamento. Mas a minha provocação, né, é o seguinte: precisa planejar? Precisa mesmo? Será que eu tenho que planejar o meu ano? Tem que fechar ele ali todo certinho, nos quadradinhos, nos conformes? Vamos ver isso hoje, como é que se dá isso? É um tema que eu gosto muito. Eu vou te explicar por que é um tema que eu gosto muito. Para te explicar, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fiz uma transição de carreira, uma delas, que eu fiz algumas, e uma das transições de carreira que eu fiz é a Luzinete. Vamos, diz oi aí pra mim, gente, diz de onde que vocês são, um monte de gente nova, eu tô adorando, eu gosto dessa interação, tá? Pode mandar bala aí, conversar, mandar pergunta aqui, gente, eu vibro. E aí, eu fiz algumas transições de carreira, tá? Algumas planejadas, outras nem tanto, e outras não. E aí, uma das transições que eu fiz, eu passei da engenharia química para a publicidade. Eu fiz a publicidade, depois eu fiz um MBA em marketing e eu abri uma agência. Mas não era uma agência de publicidade, de fazer anúncio, sabe? Era uma agência de planejamento estratégico. Olha que louco! Então, eu abri uma agência e onde o nosso serviço, o serviço que a gente oferecia na época, era planejamento estratégico empresarial, né? Eu cheguei a fazer alguns planejamentos para empresas médias, empresas grandes, poucas pequenas, tá? E também eu comecei a fazer de entidades associações, né? Entidades, como é que fala, de atividades, né? Tipo assim, ó, dos bares e restaurantes, da gastronomia, associações de médicos e de turismo, cheguei a fazer, inclusive da cidade onde eu moro atualmente. É uma das poucas cidades que tem planejamento estratégico do município. Ou seja, para onde troca prefeito, volta prefeito, tem um planejamento estratégico, onde foi feito um comitê e eu fazia parte do comitê executivo, né? Aquele que estava levando. Então tem tudo a ver, né? Eu falar de planejamento. Já viu, né? Fazer uma pausa, abrir uma janelinha aqui. Mari, você é de Balneário Camboriú, eu moro hoje em Joinville, Santa Catarina, nós estamos pertinho, 1 hora de distância, eu sei que aí tá assim de gente, né? E a Luzinete, Praia Grande, São Paulo, que também tá lotada, que eu tô sabendo, né? Verãozão, todo mundo muito bom junto comigo. A internet deu um tique-tique, né? Aqui tá motoroca, fez um calor danado e tá um temporal lá agora, mas vamos que vamos. Então eu contextualizei você um pouco de uma das transições carreiras que eu fiz e com o que eu trabalhava, né? Com esse planejamento. Então eu sou fã de planejamento, vou confessar para você, né? E algumas coisas eu entendo do planejamento, vamos dizer assim, né? E tem uma grande diferença, gente, entre o que é um sonho, o que é um planejamento e o que são metas, tá? Então, o que eu vejo nas mulheres maduras é que elas, antes vem um sonho. Então, vamos supor, eu sou uma empresa que fabrica copos para chá, né? Chá da 5. Eu tenho um sonho de ser a maior empresa do Brasil. Eu tenho um sonho. Esse é um sonho, né? Então, é uma coisa grande, é uma coisa onde eu quero chegar máximo. O planejamento é a forma que eu vou chegar lá. É como que eu vou chegar lá, é o que eu vou fazer lá, em quanto tempo que eu vou chegar, eu vou chegar lá, o que eu preciso no meio do caminho, recursos pessoais, eu vou precisar me juntar a pessoas, não vou precisar me juntar a pessoas, enfim, tudo que está envolvido para atingir esse meu sonho. Esse é o planejamento,
né? Então, nós já vimos, eu tô sendo bem assim sucinta, né? Então a gente já viu a diferença do que é um sonho para um planejamento. Meta é mais específico, meta tem tempo, meta tem prazo, ou seja, então se eu quero ser a maior fabricante de copos para chá do Brasil, né? É uma coisa totalmente fictícia, mas se eu quero ser, então em um mês eu tenho que comprar uma máquina que faça o tipo de copo. Essa é uma meta, eu tenho tempo, o prazo, eu tenho prazo, né, que é o tempo, e eu tenho aquilo. Aí como que eu vou fazer isso? São os passos, né? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer orçamento para ver se eu tenho condições. Eu vou ter que falar com o meu gerente do banco para pegar o financiamento, etc. Tem 1000 coisas que eu posso fazer, cada um são passos para atingir minha meta, para que meu planejamento seja executado, né? Então eu fui bem sucinta aqui. Ei, Fábio, linda, tudo bom? Quanto tempo, hein? Então, gente, o que eu vejo nas mulheres maduras é que e é o que faz meu olho brilhar. Tô amando esses coraçõezinhos. E é o que faz meu olho brilhar. É o seguinte: como que eu vou fazer um planejamento se eu não sei aonde eu quero chegar? Né? Então essa é a provocação que eu quero colocar, é uma delas. Eu quero colocar outras, tá? Que hoje eu vim para provocar, para te botar para pensar, para a gente sair do mesmo. Porque muitas vezes, assim, ó, o que acontece? A gente começa o ano entusiasmado, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Para quê? Ah, eu quero emagrecer. Para que você quer emagrecer? Por quê? Qual é o motivo que você quer emagrecer? Aí, se você não tem claro isso, se você não tem claro o seu sonho, por que é, o que te motiva, o que te faz, você vai chegar no dia 31 de dezembro fazendo a mesma meta. Ah, eu quero emagrecer, mas é por quê? Porque tá faltando o sonho. Agora, vamos pensar, eu quero escalar o Everest, olha que alucinação, né? Só que com o meu peso, então eu não vou dar conta de escalar o Everest. Então eu preciso emagrecer para que eu consiga realizar o meu sonho. Aí tudo muda. Aí eu sei para que eu quero. O para quê, gente? O para quê é muito mais importante, inclusive, do que o porquê. Tá? Porque o porquê a gente começa a justificar. O para quê vem na nossa essência. O para quê traz aquela força real nossa. Tá? Então, a gente tem que primeiro saber exatamente qual é o nosso sonho. Para a gente saber o nosso sonho, o que a gente precisa? A gente precisa se conhecer. O meu sonho não precisa ser o mesmo do seu. Sabe, a gente aprende que tem que sonhar todo mundo igual. Gente, no nosso universo, isso é uma frase que vocês vão me ouvir falar muito, né? Talvez não dessa maneira, mas esse contexto é: no universo tem infinitas possibilidades. Às vezes, para o mesmo sonho, vamos supor que eu quero escalar o Everest, você também quer escalar o Everest. A maneira que eu vou realizar meu sonho não necessariamente vai ser a mesma maneira que você vai realizar. Entende? Então, tem infinitas possibilidades disso acontecer. Às vezes para o mesmo sonho. E tem infinitos sonhos. O meu sonho não precisa ser igual ao seu. Vamos ser um pouco rebelde. Não é porque todo mundo está sonhando a mesma coisa, todo mundo está querendo a mesma coisa, que eu tenho que querer a mesma coisa. Né? Então, vamos nos atentar para essas infinitas. E essas infinitas possibilidades, elas são assim, ó, elas estão acessíveis a infinitas trocas que a gente faz com os nossos semelhantes. Então a troca que a gente faz aqui, quando eu estou fazendo essa live, você dá um oi, fala que é de Camboriú, fala que é né, de Praia Grande, eu sei que a Fábio é de Presidente Prudente, e assim a gente vai indo, olha, de gente, de lugar, a gente vai fazendo trocas. Essas trocas nos enriquecem, e elas nos enriquecendo, eu consigo fazer meu planejamento melhor. E eu quero falar coisas de planejamento aqui num outro, porque todo mundo tá falando, faz meta, objetivo, põe isso, põe naquilo. Não, eu quero te trazer provocações, né? Eu tô aqui para te provocar, para que você
acenda uma chama para que você volte a sonhar, e voltando a sonhar, aí sim, aí a gente vai ver o que está te travando, quais são as crenças que estão te impedindo de escalar o Everest. O meu Everest pode ser diferente do seu Everest, não precisa ser o mesmo, né? Vamos supor que o Everest seja aonde você quer chegar, né? Aonde eu quero chegar não precisa ser aonde você quer chegar. Que crença? Por que eu não estou dando conta de chegar lá? Quando eu descubro isso, isso tem que estar no meu planejamento, né? E aí, gente, eu quero te falar assim, ó, pessoas de sucesso, tá? Que muitas pessoas de sucesso, se for olhar biografias de pessoas, se for ler entrevista, né? Agora, eu gosto muito de assistir entrevistas assim sobre a vida da pessoa, ou documentários também gosto. A gente vê que muitas pessoas de sucesso também tiveram resultados que não estavam planejados. Por quê? Porque elas estavam abertas a receber essas infinitas possibilidades. Elas sabiam onde que elas querem chegar, né? Mas elas estão abertas, posso chegar lá e posso chegar num outro monte também, que eu não estava não estava previsto. E aí, o que acontece? Eu tenho 2 prêmios. Eu não preciso ter um prêmio só. Pensa que legal isso, né? Isso tem um nome. O nome disso é flexibilidade. E esse é o mote que eu quero colocar aqui hoje. A flexibilidade, tá? E aí, nós viemos de um ano, né? A gente veio de um 2020 que exigiu o que da gente? Exigiu o que? Flexibilidade. Exigiu o que? A gente tem um sonho, a gente sabe onde que a gente quer chegar e coisas fogem do nosso controle, né? Essa pandemia não está no meu controle, não está no seu, não está de ninguém, de nenhum ser humano, né? Então, por mais que tenha vacina, que chegue, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, tem algumas coisas que fogem. Para isso, a gente precisa ter flexibilidade. Por quê? Agora, olha, eu vou te... mais uma provocação. Por que algumas pessoas, a gente vê aqui nas redes sociais, algumas pessoas que relatam que foi um ano maravilhoso, mesmo com pandemia, e outras que foi um ano lastimável? Por quê? As pessoas que são rígidas, elas vão ter um ano lastimável. As pessoas flexíveis, que se adaptam, o que vai acontecer? Elas vão ter um ano maravilhoso. Isso não quer dizer que elas não vão chegar onde elas queriam. Quantas empresas a gente está vendo que está bombando e outras empresas falindo, né? Então, a gente tem que ver o contexto. Para poder fazer um planejamento, a gente precisa ter um pouco dessa flexibilidade, tá? Todos os caminhos, eles são bons, tá? Todos os caminhos, né? Então, a Érica tá dizendo lá, meu ano foi maravilhoso, apesar dos perrengues que teve, que não foram poucos, né? Ninguém teve pouco perrengue aqui, né? Então, todo mundo tropeçou. Depois, agora, no final, acho que a gente tá meio acostumando com a nova realidade. E a gente, o quê? Tá sendo obrigado a ser flexível. E sabe? Então, assim, uma das coisas que a flexibilidade traz é o seguinte. Primeiro, a gente identificar os nossos erros, né? E não enxergar o erro como fracasso. São coisas diferentes. O erro, ele edifica a gente. Quando a gente olha assim, errei, eu não devia ter colocado o chá nesse copo. Um exemplo. Não devia ter botado chá nesse copo. Devia ter botado chá naquele outro copo, né? Aí eu tenho 2 alternativas. Por que eu fui botar o chá nesse copo? Mas eu também, né? Eu não sirvo pra nada. Eu não dou conta, né? Então, assim, ó. Errei. Não foi legal colocar o chá nesse copo. Da próxima vez, eu já sei. E aí, eu vou colocar no outro. Isso glorifica a gente. Entende? Isso faz o processo do aprendizado. E no planejamento tem que estar previsto o processo de aprendizado. Não adianta fazer um planejamento rígido, porque não funciona. Um planejamento, ele tem que ter plano A e tem que estar aberto para colocar, inserir no meio do caminho plano B, C, D, Y, Z, senão não dá. Sabe?
Então, imagina, eu estava falando planejamento do município, o planejamento de grandes empresas, não é um caminho retilíneo. Sabe, tem coisas, tem que ter flexibilidade, porque senão a gente não chega lá. E muitas vezes, a gente, quando tem essa flexibilidade, a gente descobre que alcança até mais do que a gente queria, tá? Uma coisa que é importante, assim, ó, é que a vida da gente, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. E os ciclos que a gente vive durante essa vida também. E os ciclos, eles têm que ser levados em conta durante esse planejamento também. O ciclo das coisas, o ciclo da gente, né? Muita gente que, né, talvez, como é mulher madura, já pode estar na menopausa, mas é uma coisa da mulher que é, por exemplo, o ciclo menstrual. Né? Se a gente, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso. Aí você fica menstruado daquela cólica danada, como que você consegue? Né? Você vai diminuir seu ritmo, tem que ter flexibilidade. Né? Para aquele dia que você está mais entusiasmada, produz mais. Naquele dia que você está menos, produz menos. E tá tudo bem, o que importa é o final. O problema é que a gente quer em cada degrau, em cada etapa, uma excelência sempre máxima, né? Então, não existe, normalmente as pessoas não falam dessa flexibilidade e quando a gente é flexível, outras possibilidades acontecem, e isso é muito lindo, né? Então, quando a gente está isso, acontece uma coisa, é o seguinte, quando a gente começa a perceber isso tudo, a nossa mente é muito poderosa. A nossa mente, ela tem que estar alinhada. Nossa mente, ela tem que estar conectada com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que está no astral, com o que está guardado no meu inconsciente, com o meu ser superior, seja Deus que você acredita, o que, não sei, não é religião, o que é que você acredita. Isso tudo tem que estar conectado. Quando isso está conectado, vem uma coisa que se chama confiança, né? Então essa flexibilidade, ela traz pra gente essa confiança de que eu vou alcançar o meu sonho, essa confiança de que há uma coerência no que eu estou fazendo, uma coerência dos meus atos, uma coerência dos meus relacionamentos, uma coerência dos meus passos, né? Então, quando a gente tem essa coerência, traz pra gente uma harmonia, né? Então, olha, você vê como que as coisas vão se interligando, né? Eu falei de flexibilidade, a flexibilidade traz o quê? Uma confiança, a confiança traz harmonia entre isso, entre o que está aqui no racional, entre o que está no nosso inconsciente, que a gente não tem muito domínio, ele explode, normalmente nossos sentimentos. Quando a gente se conhece, a gente começa a identificar. E entre essa conexão que a gente tem. Porque isso vai fazer uma coisa que eu falei lá no comecinho dessa live, que é a atitude. Aí isso vai motivar a gente a agir. Vai motivar com que eu me coloque em ação. Porque não adianta ter um sonho, eu alinhar tudo isso, eu estar confiante que vai acontecer, eu ter flexibilidade e ficar sentada aqui esperando. Não, eu tenho que agir, eu tenho que dar meus passinhos para conseguir. Isso tudo tem que estar previsto no planejamento, tá? E essa confiança, isso quando está previsto, isso traz para a gente o quê? Uma força de vontade, né? Isso me traz a motivação, que é, sabe, essa força de vontade de realizar. Porque aí fica claro, lembra quando eu falei do para quê? Fica claro para que eu quero fazer isso, para que eu quero alcançar alguma coisa. Não adianta eu só ir no efeito boiada, né? Então, eu dei um exemplo lá, vamos supor, eu dei o exemplo do emagrecimento, né? Eu usei emagrecimento com escalar o Everest, né? Aí, mas isso tem que estar dentro de você. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente nessa área do emagrecimento. Eu preciso emagrecer por causa da minha saúde, mas isso não está lá dentro. Não está batendo. É porque disseram que tem que. E eu digo, toda vez que tem alguma coisa errada. Não tem que nada. Porque quando você tá inteiro, quando você tá com aquilo real, você fala, eu vou.
é a ação, é a força de vontade, é a confiança, é a harmonia, é o equilíbrio. E aí você vai e realiza passo a passo. Quando eu falo com essa boca cheia, você vai e realiza, não quer dizer a mil, né? Mas quer dizer que você vai alcançar, que está dentro de você, tá? Isso é um código de poder muito grande. É um código que vai dentro de você e você alcança o que você planejou. E eu sei que todo mundo coloca metas, todo mundo fala, né, para alcançar alguma coisa. E aí a questão é, para que você quer alcançar isso? Quando você tiver esse para quê muito bem resolvido, eu te garanto que você vai chegar lá, tá? Então, eu vou ler aqui para você uma frase que eu trouxe, que eu selecionei, do Rubem Alves. Ele tem um pensamento que diz o seguinte: talvez não cheguei aonde eu planejei, mas cheguei sem querer onde meu coração queria chegar, sem que eu o soubesse. Então, lembra lá quando eu falei que muitas pessoas de sucesso alcançam coisas que não estavam previstas, que não estavam planejadas, e são sonhos grandes? É isso. No fundo do coração dessas pessoas de sucesso, isso ocorreu. Entende? Então, ela tinha esse pra quê. Normalmente, quando a gente tem esse autoconhecimento e pessoas de sucesso, elas se voltam para si, elas estudam a si, elas olham, elas sabem o que é importante para elas mesmas. Antes delas terem um sonho, elas sabem o que vai fazer o olho delas brilhar, o que vai fazer o coração delas bater de emoção. Olha, eu tô fazendo isso porque é legal, né? Porque eu gosto, porque realmente é um legado que eu quero deixar, o que faz meu olho brilhar. E aí, esse coração é um alinhamento das mentes que eu tô dizendo, né? E aí o Rubem Alves, ele consegue colocar muito bem isso numa frase, né? Então, quando a gente percorre nossos caminhos, às vezes tem espinhos, né? Agora, ficar lambendo a ferida igual um gato, eu vou lá no espinho, depende de você. E isso é uma responsabilidade nossa. E a gente tem que acessar essa energia que está na gente, que está no nosso coração. Aí, quando a gente acessa, é possível se concretizar, né? Porque tudo que a gente quer dá certo. Tudo que a gente quer, a gente alcança. É só ter essa receita de bolo que eu estou trazendo aqui para você, de flexibilidade, de confiança. Isso tudo tem protocolos, tem processos, né? Aqui eu trouxe para você como uma provocação, né? Que é estimular essa flexibilidade principalmente. Então tem que ter planejamento, que é a minha provocação, tema, título, né? É preciso planejar? É preciso planejar. Como quando a gente vai fazer uma viagem, você vai viajar, vou para onde? Não sei ainda, né? Você tem um roteiro final, não, eu vou viajar para aqui, Praia Grande, que tem uma seguidora aí, né, que falou ali, eu lembrei agora, a Luzinete. Eu vou para Praia Grande. Eu planejei isso, eu vou fazer o seguinte, para Praia Grande, de onde eu tô aqui no sul, eu vou de carro, né? Eu tô fazendo planejamento, eu vou de carro, eu vou daqui até São Paulo eu desço para Praia Grande, que daqui para ir para lá não dá para ir pelo litoral que não tem estrada, tem que ir para São Paulo e aí descer. Tô dando esse exemplo. Acontece que é o seguinte, cheguei em São Paulo, aconteceu alguma coisa, apareceu a oportunidade de um show lá, nós estamos falando de pandemia, né? E eu queria muito, eu não sabia que estava tendo. Aí eu vou naquele show. E de repente eu encontro pessoas, é flexibilidade. Eu vou chegar um dia depois em Praia Grande, mas aí eu confio que eu vou chegar na Praia Grande. E aí eu encontro, eu estou trazendo um exemplo que eu estou inventando. E aí lá em São Paulo encontro nesse show pessoas que vão me ajudar a realizar um sonho maior ainda do que essa pequena viagem. Entende? Então a gente tem que
deixar o universo agir um pouco pra gente, ser flexível em relação ao que está fora do nosso controle. Essa pandemia veio mostrar pra gente que a gente não pode ser rígido, mas que a gente, mesmo com o que está fora do nosso controle, a gente consegue chegar lá. Ei, Ana, seja bem-vinda. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você, que você veja e analise nos seus planejamentos qual é o grau da flexibilidade que você está colocando. Tá rígido ou não tá rígido? Por quê? Porque se tá muito rígido, a gente começa a se chicotear. A gente começa a achar que a gente fracassou, que a gente não dá para aquilo e a gente costuma desistir no meio do caminho. Quando a gente é flexível, e ser flexível não é desistir, ser flexível é, puxa, eu acho que eu vou ter que tomar um caminho que talvez demore mais um pouco para chegar lá, mas é que vai me fazer chegar lá seguro, vai fazer me chegar lá mais forte do que se eu for aqui ultrapassando todo mundo. Eu não sei se eu vou chegar lá muito bem, não. É isso, essa flexibilidade, eu acho que tem um aprendizado, principalmente desse ano, é esse. É o quanto, eu vou te fazer, eu quero que você me pergunte aí, de 0 a 10, o quanto você é flexível nos seus planejamentos? Né? A gente costuma ser muito rígido. Eu quero saber de você aí, de 0 a 10. 0 para nada, né? Eu não sou nada flexível, 10 eu sou super flexível. Pode chegar a bola qualquer que chegar, que eu desvio do caminho, mas eu sei onde eu quero chegar, né? E aí, de novo, é o que enquanto você escreve, é o que eu quero reforçar contigo. Né? Eu tenho que primeiro saber onde eu quero chegar. E o que eu vejo nas mulheres maduras é que elas nem sabem mais onde elas querem chegar, porque disseram para elas que elas têm que chegar em tal lugar. A família disse, o marido disse, a irmã disse, a mãe disse, o pai disse, o filho disse, né? E na verdade não está dentro do coração. Não está dentro da pessoa. O que está realmente? Olha, o pessoal está aí dando nota 6, dando nota 7 para flexibilidade. 7 você já está passando de ano, né, Érica? Então, assim, a flexibilidade é algo que a gente aprende a desenvolver. Aprende, não é gostosinho, principalmente para quem é controlador, né? Que quer controlar todos os passos, que quer controlar tudo da vida, que quer controlar os acontecimentos, que quer... E gente, vamos combinar, o ser humano, ele tem uma tendência a ser controlador, porque isso dá um conforto, né? Ó, eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou entrar na live, vai acontecer isso, vai acontecer lá. O que aconteceu? 2 minutos antes de eu entrar na live, um toró, uma tempestade e a minha internet ficou oscilando. Então a gente tem que ser flexível, né? Tô aqui fazendo a live do mesmo jeito. Você viu que no começo a live, né, ficou instável, e aí eu já dei a real. Eu falei, olha, gente, tá acontecendo isso. E depois o que aconteceu? Estabilizou. Ela não caiu mais. E eu tô aqui, firme e forte com você. A Erika tá dizendo lá, ó, o sabotador do controlador pula aqui. Porque quando a gente ter controle é interessante. Tudo que a gente acha que é muito ruim também, medo, tristeza, não é para deixar de ter. Mas quando é exagerado, nos trava. E lembra quando eu falei lá da ação, né? Que a gente tem que ter atitude, a gente tem que agir, né? E aí, quando é demais, vira sabotador, né? Vira aquele que nos trava, porque eu quero tudo dominado, né? Então, aí, gente, por exemplo, eu trabalhando aqui em qualquer área, né? Não tem como controlar tudo. Né? Não tem. O Covid-19, né? O coronavírus, veio mostrar pra gente que fantasia esse negócio de controle. Fantasia pura. A gente não controla nada, a gente tem a fantasia que controla, tá? Recado de hoje. Para você analisar, tá? Analise na sua vida
o grau de flexibilidade, como que você está sendo flexível nos seus relacionamentos, como que você está sendo flexível nos seus sonhos, flexível, né? Isso eu já estou extrapolando do planejamento, né? Mas que você analise a sua flexibilidade, tá? Por isso que antes eu até perguntei nos stories, precisa planejar? Né? 100% das pessoas disseram que precisa, né? Mas eu quis provocar mesmo, para a gente botar essa pulga do tanto que a gente está sendo flexível ou não, para aquilo que acontece na nossa vida sem a gente planejar. E que pode ser bom, que a gente pode pegar uma onda e surfar nessa onda, e é uma onda que a gente nem estava esperando que ela passasse, que acontecesse, né? Só que para isso a gente só vai enxergar que apareceu essa onda se a gente for flexível, se a gente estiver olhando assim, se a gente estiver controlando. O que acontece com a pessoa controladora? Ela olha assim, ó, ela olha para aquilo, porque se ela levantar o olho assim, ó, ela não dá conta de controlar aquilo, né? Quando a gente levanta a cabecinha e olha, aí olha outras possibilidades. Isso é flexibilidade. O quanto que você está flexível em outras áreas da vida, né? Isso é a pulga que eu queria colocar na sua orelha, tá? Então, recado máximo é que se você criar e você materializar, é possível, tá? Essa energia, ela se realiza. Fica aí esse recado. Aceito sugestões para próximas lives. Adorei estar aqui. Minhas lives, às vezes eu até passo da 1 hora, né? Mas eu gosto de lives mais curtas, que, como eu disse no começo, que vão te deixar essa pulga e que você vai ficar pensando, né? E vamos fazer trocas. Manda mensagens para mim do que você achou, põe nos comentários, manda, tá aqui, tem um coraçãozinho, manda para uma amiga sua que você acha que, olha, que precisa um pouco dessa flexibilidade, o que é tal da confiança, do planejamento. Compartilha isso com a sua amiga, tá bom? E tamo aí, quinta-feira, anotem. Toda quinta-feira tem o Chá das 5 com a Lude. Tchim, tchim, até a próxima quinta-feira. Adorei estar aqui com vocês, adorei mesmo, viu? Beijo! Peraí, gente, que não tá saindo. Tô falando que tá saindo, né?